queridos, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, dando continuidade ao nosso assunto, que é o adjetivo. Ontem nós demos início, a esse conteúdo com explicação, atividades, e hoje nós daremos sequência com a classificação do adjetivo. Logo após a videoaula, vocês farão a atividade lá que está nas páginas 115 e 116. Na página 115 tem uma questão, que é a questão de número 3. Na página 116 tem mais 3 questõezinhas, tá certo? Que vocês farão em sequência. Logo, fica 1, 2, 3 e 4. São 4 questões no total, está certo? Vamos à explicação? Meus queridos, só lembrando um pouquinho, nós estudamos ontem os adjetivos, que são palavras que estão relacionadas com quem? Com o substantivo. Mas para que essa relação? Com qual finalidade? Com a função de caracterizar o substantivo. E essa caracterização atribui noções de qualidade, de condição, de julgamento, de estado e etc. Então, dada essa informação, só relembrando, agora nós vamos ver a classificação. Os adjetivos podem ser classificados em simples ou compostos, primitivos ou derivados, e há também os adjetivos pátrios. Veja este esquema. O esquema encontra-se no livro de vocês, na página 115, para que vocês possam acompanhar comigo. Então, nós temos aí os adjetivos e a classificação do lado, formando exatamente esse esquema. O que são os adjetivos simples? São aqueles formados por uma única palavra. Olha o exemplo. Casa confortável. Casa é o substantivo. Confortável é o adjetivo e é classificado como simples porque é formado por uma única palavra. Escola grande. Escola é o substantivo e grande é o adjetivo classificado como simples, ok? Nós temos também os adjetivos compostos, formados por mais de uma palavra. Sim, o próprio nome já nos ajuda a compreender composto. Então, vamos ao exemplo. Calça azul marinho. Quem é o substantivo? É calça. Quem é o substantivo? Quem é o adjetivo composto? Azul marinho. Observe que essa cor, azul marinho, é composta por duas palavras. Por isso mesmo que é um adjetivo composto. Está certo? Porque calça é o substantivo e o adjetivo azul marinho é composto por mais de uma palavra e que se refere a uma cor. Povo latino-americano. Povo nós temos o substantivo, latino-americano nós temos aí a origem de onde é esse povo e é composto de mais de uma palavra, então por isso que é chamado de adjetivo composto, ok? Adjetivos primitivos. Não são derivados de outra palavra. Lembra até, meus amados, a nossa classificação do substantivo, né? Que também são bem parecidas às definições. Enfim, então os adjetivos primitivos, eles não são derivados de outra palavra. Olha o exemplo. Carro, prata. Atleta, forte. Criança, bonita. Quais são os substantivos desses exemplos? Carro, atleta e criança. Quem são os adjetivos primitivos, ou seja, aqueles que não derivam de outra palavra? Prata, forte e bonita, ok? Temos também os adjetivos derivados. O derivado já origina-se de outra palavra. Bolo saboroso, mar azulado. Então, nós temos aí como substantivos as palavras bolo e mar, e como adjetivos derivados, saboroso e azulado. Saboroso vem derivado de que palavra? É derivado de sabor. Azulado é derivado de que palavra? De azul. Então, saboroso e azulado são palavras, ou seja, são adjetivos derivados que vêm, que se originam de outras palavras.
E por fim, nós temos os adjetivos pátrios. Referem-se a continentes, países, regiões, províncias, estados, cidades, vilas, distritos e povoados. Tá certo? Pátrios são origem, referem-se à origem, tá certo? Então, equipes africanas, empresa amazonense. Observem que equipes e empresas são os substantivos. Africanas é o lugar, é de onde vêm as equipes. Então, é um adjetivo pátrio. Amazonense é o lugar de origem onde a empresa é instalada. Então, nós temos aí amazonense como um adjetivo pátrio, ok? Então, a explicação é essa, meus amados. Eu espero que vocês tenham compreendido. Está certo? Não é complicado. É relativamente simples. Exercitando fica melhor ainda de ser compreendido. Então, vamos às questões. Vou explicar com bastante calma. Como eu havia dito anteriormente, vocês vão iniciar com a questão de número 3, que está lá na página 15. Copia no caderno como 1. Não há necessidade de copiar a notícia. Copia somente o título da notícia, o comando da questão, perdão, somente o comando. Leia a notícia a seguir publicada em um jornal jornalístico. Copia só esse, o comando da questão e os itens. Tá certo? O texto fica para ser lido no próprio livro. Então, diz assim a notícia. Corais e orquestra infanto-juvenil fazem apresentações em Piracicaba. Crianças do projeto Jovens Músicos participam de concerto nesta quarta. Evento é gratuito, ocorre no Clube Coronel Barbosa, no centro da cidade. Ok, vamos lá. O projeto Jovens Músicos apresenta na próxima quarta-feira, 7, o concerto dos grupos pedagógicos em Piracicaba, São Paulo. Durante o espetáculo, cerca de 50 crianças e jovens dos corais infantil e juvenil e da orquestra infanto-juvenil sobem ao palco do Clube Coronel Barbosa, no centro da cidade. O espetáculo é gratuito. O professor Jefferson Ribeiro será o regente dos músicos que farão repertório popular com canções como Vai Cai Balão, Garibaldi, Na Bahia Tem e 3 peças de Schumann. Em alguns momentos, a orquestra se unirá aos alunos do coral, ensaiado pela professora Raíssa Amaral, e juntos interpretarão as músicas Primeiro Natal e Noite Azul. Serviço, o quê? Concerto dos grupos pedagógicos. Quando? Quarta-feira, 7, às 20 horas. Onde? Clube Coronel Barbosa, na Rua São José, número 799, Centro. Quanto? Entrada gratuita. Então, nós temos aí a fonte, né, de onde foi retirada essa notícia. Então, agora nós vamos aos itens, para observar o que ele vai pedir em relação a essa notícia. No título e na linha fina, que termos fazem referência à faixa etária dos participantes do coral e da orquestra. Amados, o título é esse que está em negrito, e a linha fina é logo que está abaixo do título, em letras azuis também. Então, vocês vão responder aí que termos fazem referência à faixa etária, ou seja, quais são as palavras, né, que fazem referência à faixa etária, e também ao coral e à orquestra. Está certo? Item B. Qual desses termos nomeia os participantes do concerto? No item A, você respondeu, e no item B, você vai retirar exatamente uma das informações que está lá no item A. Está certo? Que se refere a quê? A função de caracterizar os substantivos. Qual é o dos termos que você copiou que está lá no item A que tem essa função? Aí você escreve aí no item B. Que nomeiam os participantes do concerto. Item C. Quais desses termos têm a função de caracterizar os substantivos? Qual dos termos tem a função de caracterizar os substantivos, ainda relacionado ao item A? Dos termos que você colocou lá no item A, qual deles tem a função de caracterizar substantivos? Item D. Que substantivos são caracterizados pelos termos identificados na letra C? Quais são, gente? Os substantivos que caracterizados, aliás,
são caracterizados pelos termos que estão lá no item C. Então, você vai dizer quem eles caracterizam. Vai fazer aí uma relação dos substantivos com os elementos que ele caracteriza. Item E. Na resposta do item C, um adjetivo é formado por duas palavras. Quais são elas? Então, já te diz, o item E te afirma que lá no item C, quando você respondeu, tem um adjetivo que está formado por duas palavras. Pronto, é verdade. Está pedindo aqui só para você escrever quais são essas palavras que formam esse adjetivo. Está bem? Que no caso ele é um adjetivo composto. Item F. Que adjetivo caracteriza o repertório dos músicos que vão se apresentar? Então você vai e coloca lá qual é esse adjetivo que se refere ao repertório dos músicos. Está bem? Agora vamos à questão de número 1, que no caderno vocês farão como 2. Está lá na página 116. Também não há necessidade de copiar esse trecho, somente os itens e o comando da questão. Leia o trecho a seguir, extraído de um livro de memórias escrito por Zélia Gattai. Tipo Mignon. Magra, Dona Carolina não era feia nem bonita, mas tinha certo encanto. Os cabelos, louro-avermelhados, sedosos e abundantes, mereciam de sua dona cuidados especiais. Ela os penteava de maneira ousada, deixando que madeixas finas e soltas caíssem naturalmente sobre o rosto. Grande coque na nuca, preso por pentes e enormes grampos de tartaruga. Sua miopia obrigava a usar óculos, mas ela escolhera aqueles menos vistosos. Apenas as lentes, pequenas, sem aro, de boca rasgada, lábios finos, dentes perfeitos, sempre à mostra. Então, capa do livro aí, né? Anarquistas, graças a Deus, de Zélia Gattai. Nós temos aí a capa do livro para auxiliá-los a compreender de onde foi retirada essa informação, esse trecho. Nós temos agora a pergunta do item A. Na primeira frase, que adjetivos fazem referência à Dona Carolina? Meus amores, vocês vão lá na primeira frase e copiam aí no item A todos os adjetivos que estão se referindo à Dona Carolina. Está bem? Ela era assim, assim, assim. Você coloca aí os adjetivos que caracterizam. B. Que adjetivo composto há no trecho? Tem um adjetivo composto. Aí você vai escrever qual é ele. Pergunta que também está no item B. A que substantivo ele se refere? Então, primeira coisa, no item B, você vai copiar qual é o adjetivo composto que há no trecho. Que trecho? Que está lá, logo na primeira frase. Depois, você vai dizer a quem esse adjetivo composto se refere, ou seja, a qual substantivo ele se refere. Item C. Na terceira frase, um adjetivo indica uma opinião particular da produtora do relato sobre a Dona Carolina. Qual é esse adjetivo? Você vai agora lá na terceira frase, lê e observa qual é esse adjetivo que se refere, né, a uma opinião particular da produtora do relato. Sobre quem? Sobre a Dona Carolina. Copie esse adjetivo. Depois que copiou, você vai também responder a que substantivo se liga. Vai agora responder ainda no item C a qual substantivo está ligado a esse adjetivo. Está bem, amados? Agora a questão de número 2, que no caderno será 3, diz o seguinte. Leia agora o trecho a seguir. Mais uma vez, não há necessidade de copiar o trecho, somente as questões. Macapá. A capital foi o primeiro município a ser criado no Amapá. Abriga a maior parte da população do estado, estimada em 450.171 habitantes. Concentrados na área urbana, possui um território de 6,562,41 km². Localiza-se na região sudeste do estado, estendendo-se da margem esquerda do rio Amazonas, entre os rios Pereira,
Matapi e litoral atlântico, até a nascente do rio Muruano. É a única capital brasileira cortada pela linha do Equador, que divide o planeta em 2 hemisférios. E sua altitude é de 16,48 metros. 7. Faz limite com os municípios de Santana, Itaubal, Porto Grande, Ferreira Gomes, Utias e Amapá. Também concentra o serviço público, abrigando as sedes administrativas estaduais e federais. Ainda ampara grande parte de todo o setor primário, com destaque para criações de gado bovino, bubalina que é referente, que é relativo a búfalo, e suína, além de avicultura e pesca artesanal, nas chamadas regiões rurais. Ok, temos aí várias informações a respeito de Macapá. Vamos agora à questão, o item. No texto, há 3 substantivos que são caracterizados, cada um por 3 adjetivos. Copie essas construções no caderno e destaque os adjetivos. Então, o que você vai fazer no item A? Vai copiar 3 substantivos que são caracterizados, cada um por 3 adjetivos. Quando você fizer isso, você vai destacar os adjetivos. Circular, traçar um traço, ok? B. Em uma dessas construções, há vírgula entre 2 adjetivos. Está afirmando. Por quê? Por que foi colocada essa vírgula entre os 2 adjetivos? Qual seria a função? Está certo? Aí você analisa e responde de acordo com o seu entendimento. Para que, com qual intencionalidade foi utilizada essa vírgula? Tá bom, amor? E agora o item C. Qual é o objetivo do texto? Para que esse texto foi escrito? Qual a intenção? E os adjetivos ajudam a atingi-lo? Por quê? Primeira pergunta. Qual é o objetivo desse texto? Eu até dei uma pincelada logo antes de começar, aliás, após a leitura. E como que os adjetivos ajudam a atingir esse objetivo? Por quê? Tá? É bem reflexivo, é bem de atenção, é bem de compreensão essa item C da 2. 3. Reescreva as frases no caderno transformando a locução adjetiva em destaque. Ou seja, lá na aula de ontem nós observamos e fizemos até alguns exercícios orais em relação à locução adjetiva. Você pode até voltar no seu livro didático e observar lá na página 114 que tem um quadrinho com essas informações. Então, quando eu me refiro assim, as mulheres de coragem enfrentaram os desafios da vida. De coragem é uma locução adjetiva, porque nós temos aí 2 palavrinhas, o de e o coragem, que está se relacionando com o substantivo mulheres. Então, o que eu faço? Eu vou substituir por um adjetivo que tenha valor correspondente. E assim vai fazer com todas as outras locuções adjetivas. Item B. O rapaz teve uma atitude de criança diante da namorada. De criança, qual é o adjetivo que se relaciona, que se refere, que tem o mesmo valor semântico desse termo, que é uma locução adjetiva por ter 2 palavras? Aí você coloca. A viagem foi longa e teve um trajeto de dia e outro de noite. Tranquilo. Quando eu falo de dia, eu me refiro a quê? E de noite eu me refiro a quê? Quais períodos? D. Naquele sábado, haveria uma reunião de família. De família tem um adjetivo que se refere a esse termo, a essa locução adjetiva. Está certo? Então, meus amados, são essas as questões para melhor fixar o conhecimento de vocês em relação à classificação dos adjetivos. Qualquer dúvida, retoma a videoaula para poder sanar as dificuldades. Está certo? Vamos refletir? Tente sempre enxergar o lado positivo da vida, pois quem se concentra no negativo só aumenta as dificuldades. Então, sejamos positivos, sejamos otimistas, sejamos firmes, porque a vida é maravilhosa e viver é um presente de Deus. Então, sejam otimistas, sejam positivos e não pensemos nas dificuldades. Vamos vencê-las, está bem? Um abraço
Bom simulado, estudem e se esforcem, porque o resultado virá. Um abraço e até a próxima aula.